Boa noite! Que maravilha, né? Depois de um dia cheio de atividades, cheio de frio, né? A gente poder vir aqui essa noite para juntos estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Como você sabe, essa noite nós estamos iniciando uma série muito especial, a série Esperança em Tempos de Incerteza. O objetivo dessa série de mensagens é trazer Deus para mais pertinho do nosso coração, para que a gente aprenda a viver num mundo cheio de promessas vazias e incertezas, com esperança, sabendo que há um futuro melhor. Eu queria perguntar aqui, quem que está vindo aqui hoje, quem que nos visita hoje? Eu já sei de alguns, né? Sei de alguns aí que estão visitando a gente. Quem é que está visitando a gente hoje pela primeira vez? Tia Maria, conheci ela ontem lá na casa da Vera, não é? Prazer recebê-la aqui. A irmã Adeilde. Isso mesmo? É isso mesmo, a sogra da Fernanda. Temos também o Joab aqui, que já é nosso vizinho da igreja e também já frequenta a igreja já conosco há um tempo, tem recebido estudos bíblicos. Quem mais aqui nos visita hoje? Alguém mais aqui nos visita hoje, fora essas pessoas? Ah lá, uma família bonita lá no fundo, muito bom receber vocês. Vocês vieram com quem? Que legal! Ah, com a mãe do Joab aqui, ah, que beleza! Família reunida, coisa bonita, viu? É muito bom estarmos juntos na casa de Deus. E agora estou com um problema, gente, porque eu trouxe umas lembrancinhas aí, mas não sei se vai dar para todo mundo, hein? E agora eu tô na dúvida aqui, hein? O que a gente faz agora? O que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui a mãe do Job, que eu esqueci o nome da irmã, me perdoa. É a senhora. Vem aqui, irmã, pode vir. Junto com a sua outra irmã, que agora eu estou reconhecendo que a gente estava ali junto à tarde, pode vir também. E queria chamar aqui também a tia Maria, vem cá, pode vir. Não, às vezes não vão passar vergonha, não, vou ficar tranquilo, é só para dar um presentinho para vocês. Uma florzinha para cada uma, tá bom? Olha só. Essa flor aqui, feita com muito carinho, não por mim, porque eu tenho uma mão muito pesada, viu? Nossa, sou terrível. Foi feito pela minha esposa, tá bom? É uma caneta, isso daí vocês podem estar anotando as lembrancinhas, os lembretes. E um presente, uma pequena lembrança para vocês, que demonstra o nosso carinho com vocês, tá bom? Você que ainda não recebeu, pode ficar tranquilo que semana que vem está guardado, viu, irmão? Aneilde, Joab, pode ficar tranquilo que está guardado para a semana que vem a lembrancinha de vocês, tá certo? Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje, que abre a nossa série de temas, é um futuro nas mãos de Deus. Você tem medo do futuro? O futuro é incerto, né? O futuro, ele é implacável. A gente não sabe o que vai acontecer, mas definitivamente algo vai acontecer. E muitas vezes, por não sabermos o que vai acontecer, a gente se preocupa. E muitas vezes a preocupação, a ansiedade, o medo, nos fazem viver mal o presente, com medo de um futuro que ainda nem aconteceu. Mas pela palavra de Deus nós temos a certeza de que há um futuro bonito reservado para nós. E eu convido você com esse pensamento a fechar seus olhos para que nós possamos fazer uma breve oração. Oremos. Nosso querido Deus, amado Pai, é um prazer imenso estar na Tua presença nesta noite. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco, que através da Tua palavra nós possamos entender o Teu plano para a nossa vida e saber que há um futuro que nos aguarda, um futuro de esperança, de paz e felicidade. Entregamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Esse daí é o nosso planeta, né? O nosso planeta Terra. Você sabe que há uma visão científica muito clara sobre o futuro do nosso planeta, né? Certa vez, quando eu estudava ainda no ensino médio, eu estava na sala de aula, e eu estudava à noite. Você sabe que à noite a galera tende a ser um pouco mais bagunceira, né? E a professora de biologia ali, falando sobre o planeta, sobre o universo, e a galera tirando ali umas chacotas ali da professora, do jeito que ela falava. Mas num determinado momento ela disse que havia uma estimativa de que um dia a Terra iria se autodestruir. A Terra, ela não aguentaria mais sobreviver. A Terra seria simplesmente explodida por um asteroide ou pelos próprios problemas ambientais que existem dentro da Terra e não ia mais existir, nós morreríamos para sempre. Os alunos pararam de bagunçar, ficaram assustados com aquilo, né? E aí eles perguntaram, professor, mas quando que isso vai acontecer? E ela disse, isso aqui acontece com mais ou menos em torno de tantos milhões de anos. Ela falou lá, era uma questão de milhões de anos. Aí os alunos, tranquilo então, né? Eu já não vou nem mais vivo nessa época. Aí ela falou assim, você pode tirar o cavalinho da chuva, porque muito, muito antes disso,
a Terra já vai para o espaço. Pode ficar tranquilo, que é bem capaz de vocês verem o fim do mundo. Esse é um tema que mexe com a gente, né? O fim do mundo. A ciência tem uma visão bem definida. E se você analisar os noticiários, os artigos científicos, a visão que a ciência tem sobre a Terra é que é isso. A Terra é como se estivesse gradativamente sendo diluída. O tempo de vida do nosso planeta, ele está se acabando. Tem um autor chamado Friedrich Capra. Eu treinei muito para falar esse nome. Esse camarada aí, um cientista, ele tem um livro onde o nome desse livro é Ponto de Mutação, onde na visão dele, a Terra ao longo das eras, ela passa por mutações, e ela passou por várias mutações até chegar ao que ela é hoje. E para que a Terra passe por outra mutação é necessário um extermínio dos seres humanos para que haja nova vida na Terra. Olha só a visão desses caras, uma visão sem esperança. É esse o futuro que a ciência apresenta para nós. Mas sabe, outra coisa também aqui, outro ponto interessante. Nós também, na nossa sociedade, a gente acaba encarando isso. Por mais que a gente não tenha essa visão científica a respeito do fim do mundo, a gente acaba trazendo para a gente alguns medos e alguns receios, né? Eu não sei quantos aqui nasceram depois dos anos 2000. Quantos aqui nasceram depois dos anos 2000, os adolescentes aqui? Depois, é meio estranho ver gente que nasceu depois dos anos 2000, né? Porque é um mundo totalmente novo. Antes de vocês nascerem, havia um camarada chamado Nostradamus, que havia dito que o mundo acabaria no ano 2000. Você lembra disso? As pessoas ali não deram bola, mas o tempo vai chegando, foi chegando no 98, 99, 2000, e o medo das pessoas do mundo acabar era grande. O que aconteceu? Nada, o mundo não acabou. Nós tivemos também, no ano de 2001, um evento também que marcou a história da humanidade, que foi o atentado nas Torres Gêmeas, né? Eu lembro muito bem, eu era novo nessa época, ainda sou novo, claro, mas era mais novinho ainda. E eu lembro que muitas pessoas olharam para esse atentado e falaram, pronto, é o fim do mundo. Como pode? A maior potência do mundo, o país mais seguro, recebe um atentado como esse nas torres que representavam a economia desse país, que possui o maior poder econômico do mundo. E as pessoas falam, não, é o fim do mundo agora, não pode ser. E não aconteceu nada. Recentemente, um pouco mais recente, nós tivemos em 2009 o lançamento desse filme, 2012, né? O Fim do Mundo. O filme que, baseado ali, o seu enredo baseando-se naquela profecia maia, eles diziam que o mundo acabaria no dia 12 de dezembro de 2012, ou melhor, dia 21 de dezembro de 2012. O tempo passou, algumas pessoas ficaram com medo, né? Eu tive alguns colegas que começaram a ir para a igreja depois desse filme aí, depois da repercussão do filme, mas 21 de dezembro de 2012 chegou e talvez você nem lembre o que você estava fazendo, né? Talvez estava na correria do dia a dia, nada aconteceu. Trazendo mais para a nossa realidade, existem civilizações que se preparam para o fim do mundo. Olha que interessante isso daqui. Seita na Malásia armazenou arsenal para o fim do mundo maia, para esse mesmo fim do mundo que teve lá em 2012. Olha só. As outras civilizações, pessoas ao redor do mundo se preocupam com esse possível futuro, com esse possível fim, e buscam, da maneira deles, se preparar para isso. Mais recentemente, no ano passado, nós tivemos esse caso aqui, né? Profecia do planeta Nibiru, que isso já foi comprovado, que isso daí é só um fake news, né? É só uma notícia espalhada na internet. Mas olha só, alguns sites de respeito publicaram essa matéria, né? A profecia do planeta Nibiru diz que fim do mundo acontece neste sábado, que era no dia 22 de dezembro de 2017. Era para todo mundo ter ido para o Beleléu nesse dia, mas nada aconteceu. E sabe o que eu acho interessante nisso? As pessoas fazem profecias e ao longo existem várias histórias de supostas profecias sobre o fim do mundo e nunca acontece nada. Sabe o que acontece no nosso coração com essas falsas profecias? Ele vai ficando cada vez mais distante da realidade que a Bíblia nos apresenta a respeito do fim do mundo. Muitos se levantam, supostos profetas, supostas profecias, supostas previsões sobre o fim do mundo e não acontece nada. O que a gente pensa automaticamente? Isso daí nunca vai acontecer. E agora você percebe a minha dificuldade como pregador e a sua dificuldade como pregador? Porque quando você for falar do que a Bíblia diz a respeito do fim do mundo, as pessoas vão falar, não, é só mais uma profecia mentirosa. Mas hoje nós estamos aqui para ver que o que a Bíblia nos revela é real. E há um futuro com esperança, um futuro totalmente diferente do que o mundo prega, a nos esperar, um futuro que nos aguarda. As pessoas se questionam, as pessoas se perguntam. Talvez no dia a dia elas não te parem na rua, no trabalho e perguntem para você o que está acontecendo com o mundo.
Mas quando a pessoa deita a sua cabecinha no travesseiro, ela para e pensa, o que vai ser do mundo? Tudo o que está acontecendo, a decadência moral, a decadência financeira, tudo o que está acontecendo, para onde o mundo caminha? E talvez você tenha vindo nessa noite com essa indagação. Para onde o mundo caminha? Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Este capítulo aqui de Mateus é uma narrativa onde o próprio Jesus, ele vai dissertar, ele vai falar a respeito do fim do mundo. E aí você vai perceber detalhes muito interessantes, e brevemente nós iremos passar por esses detalhes, até que nós cheguemos à nossa conclusão. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 14. Todos abriram aí? São 14 versículos, é um pouquinho longo, mas é uma leitura muito dinâmica, muito interessante. Todos abriram Mateus 24, do 1 até o 14. O texto diz o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso, o templo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus, ele é bem detalhista nesses aspectos que ele fala a respeito do fim do mundo. Algo muito interessante para nós notarmos é o seguinte: Jesus, ele está com os discípulos, ele acaba de sair do templo. O templo, ele possuía uma glória muito bonita. O templo, ele era muito presente dentro da fé judaica, porque era no templo onde se entendia que se manifestava a presença de Deus. No templo se centralizava a fé dos judeus. E o templo, ele possuía uma glória, uma beleza estonteante. Quando eles olham para Jesus, falam: Jesus, olha o templo, que bonito, que glorioso. E Jesus olha e fala assim: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos se preocupam. E aí você vê que na sequência eles chegam para Jesus à parte e falam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E quando será o fim do mundo? Porque na mente dos discípulos, só o fim do mundo, só um evento como o fim do mundo, poderia destruir o templo. Porque eles achavam que o templo nunca seria destruído. Jesus então vai responder a eles, aproveitando esse gancho, porque os discípulos estavam preocupados com o templo, mas Jesus, aproveitando esse gancho, ele vai falar a respeito da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, porque o templo foi destruído, invadido pelos romanos, e foi destruído sim. Então Jesus vai falar sobre a destruição do templo, vai falar sobre o momento em que o Roma invadiria Jerusalém, vai dar ali dicas e conselhos aos discípulos para que eles pudessem ficar espertos quando esse momento chegasse, para que eles se protegessem. Mas Jesus também vai além disso, e ele começa a falar a respeito do fim do mundo, porque os discípulos fizeram duas perguntas: quando o templo seria destruído e quando seria o fim do mundo. Jesus responde as duas perguntas, e a que nos interessa aqui é quando será o fim do mundo de fato, não é? É por isso que nós viemos aqui nessa noite. Então Jesus apresenta vários sinais. Ele primeiro, depois os discípulos fazem a pergunta. Primeiro, Jesus, ele cita sobre falsos cristos e falsos profetas. Jesus já fala a respeito de um possível movimento que seria parecido com o dele, mas que não seria o movimento dele. Nos dias de hoje, nós podemos observar a grande ansiedade da humanidade em receber revelações
e previsões e mensagens inspiradas de seus supostos profetas e líderes, não é? Olha que interessante, muitas pessoas, elas buscam no ocultismo as respostas para o seu futuro e para a sua vida, as respostas para a sua felicidade. Hoje, por exemplo, nas colunas de jornais, nos jornais há mais de 3.000 colunas dedicadas à astrologia. A busca pelas respostas das indagações que temos sobre a vida nas estrelas, na lua, nos astros. As pessoas vão aos jornais, elas compram aquelas revistinhas das bancas para receberem da astrologia, do ocultismo, as respostas para eles. São falsos cristos, falsos profetas. O que é um Cristo? Um enviado de Deus. São falsos enviados, falsos profetas. Hoje você pode perceber que as igrejas estão lotadas. Há 40, 50 anos atrás, você via bares lotados e igrejas vazias. Hoje você até vê alguns bares lotados, mas igrejas mais cheias do que os próprios bares. Num certo ponto isso é bom, não é? Olha que legal, as pessoas estão buscando a Deus. Mas quando a gente observa mais de perto, dentro de inúmeras igrejas, dentro de inúmeros movimentos religiosos, dentro de inúmeros profetas e supostas profecias, é muito difícil encontrar a verdade, você não concorda? E ao observar essa busca incessante por respostas, buscando nas igrejas e nos templos e nas religiões, eu percebo uma coisa: as pessoas têm buscado desesperadamente as bênçãos de Deus. E nós devemos buscar as bênçãos de Deus. E muito se fala sobre bênção nesses lugares. Mas pouco se fala sobre o Deus das bênçãos. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Isso é um falso Cristo, um falso enviado. Onde prega prosperidade, onde centraliza o poder de Deus num copo de água, num lenço umedecido, ou qualquer tipo de artefato ou objeto. E a palavra de Deus é deixada cada vez mais para trás. Falsos cristos, falsos profetas. Vamos avançar aqui. Conflitos internacionais. Jesus fala, né, que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, e nação contra nação se levantariam umas com as outras. Se a gente olhar na história, as guerras sempre existiram. Mas Jesus, ele trabalha com a intensificação, tanto que num determinado momento, Jesus vai dizer no versículo 8, tudo isso é o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Você, mãe aí que já teve um filho, você está bem familiarizada com isso, né? Quando você vai ter um filho, você começa a ter as dores de parto, não é isso? E elas já começam fortes de uma vez? Não, elas vão aos poucos, não é? Começa de tantos e tantos minutos, e vai regredindo o tempo, e as dores vão ficando mais intensas, até que então você dá luz. É assim que Jesus se refere aos eventos finais. São como dores de parto, eles vão aumentando e crescendo gradativamente. Se você analisar o século XX, que terminou no ano 2000, há 18 anos atrás, o século XX foi o século mais sangrento da história da humanidade. Você percebe aqui, só na Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de mortos. E aí, mesmo não tendo uma Terceira Guerra Mundial, o nosso mundo, dentro do nosso mundo, há facções em diversas civilizações e nações que se degladiam entre si. Nós temos, por exemplo, no próprio Brasil, Rio de Janeiro, Espírito Santo, guerras civis acontecendo, pessoas sendo mortas constantemente. Interessante também que Jesus fala sobre os rumores de guerra, né? E hoje nós vivemos uma época de muito rumor, você não concorda comigo? Coreia do Norte, Estados Unidos se ameaçando, Coreia do Sul entrando no meio, China entrando no meio, Rússia agora, depois desse ataque que os Estados Unidos fez na Síria, se posicionando contra os Estados Unidos, uma tensão, parece que há uma linha tênue que segura as pontas ali, e a qualquer momento uma tesourinha pode cortar essa linha e tudo vir abaixo e as nações entrarem em conflito. Guerras e rumores de guerras, frágeis acordos de paz. Sabia que nós temos uma organização mundial que é responsável por estabelecer a paz no nosso mundo? Qual é o nome dessa organização? ONU, Organização das Nações Unidas. Se o propósito deles é estabelecer a paz entre as nações, eu acho que eles não estão sendo muito bem sucedidos, né? O negócio está complicado. Nós temos um órgão específico para isso, mas que não consegue ter uma efetividade no que ele faz, não consegue realmente estabelecer a paz entre as nações. Frágeis acordos de paz. O Papa vai para os Estados Unidos, vai para onde, e não acontece nada. Você vê esses homens de colarinho branco se cumprimentando, se abraçando, posando para fotos. Enquanto isso, o povo está lá morrendo em guerras, crianças morrendo na Síria, crianças morrendo na China, morrendo nos países onde o Islã é muito forte, onde há os muçulmanos, e nada acontece.
frágeis acordos de paz. Tem um texto que ele entra em conexão muito interessante com o que Jesus fala, lá de Tessalonicenses, do capítulo 5, versículo 3, onde o apóstolo Paulo diz assim, quando andarem a dizer a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando as coisas aparentarem estarem tudo bem, é porque na verdade por trás o mal ainda está trabalhando, ainda está agindo. Nós temos também ali os sinais fomes. Mas aqui não precisa nem falar, né? Fomes. Interessante que o texto bíblico não diz que haverá fome, diz fomes no singular. Talvez dizendo duas coisas aqui, duas visões sobre essa palavra fomes. Se referindo à fome física, material e à fome espiritual. Ou talvez Jesus estava apenas intensificando que a fome seria realmente grande. Por isso que ele diz fomes em vários lugares. Né? Independente, nós podemos encontrar essas duas realidades muito presentes. As pessoas têm fome de Deus, têm fome de algo mais. E é por isso que buscam, né, os falsos cristos, os falsos profetas. E as pessoas também têm fome física. As pessoas têm morrido de fome. Cerca de 60% da população mundial está malnutrida e 20% morre de inanição, de fome. E nós não precisamos ir para a África para ver esse tipo de coisa acontecendo. Do nosso lado, pessoas têm carecido por falta de pão. Interessante que a pobreza sempre existiu, né? Você pode perceber, não importa quantas organizações se levantem, quantas tentativas, a pobreza sempre existiu. Esse também é um resultado do pecado que nós falaremos mais adiante. Outro sinal também, pestes, né, que são doenças, pragas. Você percebe que, mais ou menos ali na metade do século XX, surgiram vários tipos de doenças, vários tipos de pragas e pestes que nunca se ouviram falar. Nunca se tinha ouvido falar antes do século XX de câncer. Nunca se tinha ouvido falar de AIDS, que surgiu ali na década de 80. E muitas pessoas se ligavam que era uma doença que só acontecia com homossexuais. E teve todo um trabalho para ser provado que não era assim, que tinha toda uma complexidade por trás dessa doença. 40 milhões de pessoas em todo o mundo estão infectadas com a AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência humana, onde o nosso sistema imunológico nós perdemos o sistema imunológico e ficamos susceptíveis a qualquer tipo de doença. Olha que praga terrível essa doença. Jesus disse que doenças nunca mais vistas aconteceriam nos nossos dias. E talvez você pense, mas a doença começou no século passado, né, quase 100 anos aí. Perceba uma coisa, em termos de história, 100 anos é muito pouco. É muito pouco. Por exemplo, Jesus veio há 2.000 anos atrás. Jesus profetizou isso há 2.000 anos atrás. 2.000 anos nos separam do dia em que Jesus fez essa profecia. E menos de 100 anos nos separam de quando elas começaram a se intensificar. Você vê que é muito pouco tempo. Jesus, muito tempo atrás, já havia dito sobre isso. E essas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Pestes, pragas, doenças. Desastres naturais, né? A natureza parece que joga contra a gente. Nós somos tão frágeis em relação à natureza. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas de que é como se nós estivéssemos na palma da mão da natureza. Acontece uma chuva, os trens param. Uma chuva ali, enchente. Se o sol fica quente demais e não chove, nós temos seca. Nosso corpo fica sem ali a nutrição. Se nós não ingerimos bastante água em período de sol, a nossa pele vai ficando mais seca, enrugada, a gente vai definhando. Nós carecemos da natureza para tudo. E hoje parece que a natureza joga contra a gente. Cada vez mais desastres naturais têm acontecido. E talvez o ápice dentro da nossa geração tenha sido o tsunami ali que ocorreu em 2008, se eu não me engano. Aquele terrível maremoto na Índia, que ocasionou mais de 200 mil mortes. E nós aqui, à mercê da natureza, né? Tem outro texto também de Romanos que conecta com o que Jesus fala, né? Onde ele diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A maldade que há no mundo afeta a natureza. E a natureza então reage dessas formas. Outro sinal, decadência moral. Daqui não precisa falar também muito, né? Jesus disse no versículo 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nós temos nosso sistema político isso acontecendo, no sistema macro, né? Estão distantes da gente, mas estão roubando e nós vemos cada caso de corrupção se desdobrando. E no sistema micro nós temos, por exemplo, corrupção dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Olha que interessante isso. Nos anos 1900, havia a cada 12 casamentos, 12 matrimônios, um divórcio. Nos anos 2000, apenas estamos aqui há 18 anos nesse novo milênio, um divórcio a cada 2 casamentos. A palavra do homem hoje não tem mais valia.
Talvez tenha aqui pessoas que eram de um tempo onde você só falava e por você falar não precisava ensinar nada. Já estava comprovado que você ia cumprir aquilo. Hoje o casamento, que também deveria ser assim, a própria palavra já deveria garantir o seu amor e a sua entrega para o seu cônjuge, para o seu parceiro, hoje não vale mais de nada. O casamento tem sido descartável, é só um pedaço de papel que pode ser rasgado a hora que você quiser. E pelos motivos mais banais, nós nos separamos daqueles a quem nós amamos. E junto com isso, nós carregamos o peso de toda uma família que sofre, principalmente, mais diretamente, os filhos, por exemplo. E aí nós criamos uma geração de jovens rebeldes e desapontados, pelos seus pais não terem cumprido o papel qual eles haviam prometido diante de Deus e dos homens que iriam cumprir. Decadência moral. E aí, se isso acontece dentro da família, imagine fora. Imagine o senhor da padaria, ou que não te devolve o troco certo, ou quando te devolve o troco a mais, você vai lá, pega, guarda no bolso. Se dentro da família nós vemos essa decadência moral, imagine fora da família. Um dos sinais da volta de Jesus, aumento da violência e do crime. Jesus ele vai dizer algo interessante, um verso que nós não lemos, mas está dentro do contexto do capítulo 24, quando ele diz assim, nós já estamos caminhando aqui, queridos. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus, para resumir tudo o que ele havia dito, ele diz assim, assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também antes de mim voltar, de Jesus voltar. O que ia acontecer nos dias de Noé? Vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículo 5. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Aqui está falando do povo que veio antes do dilúvio. Você já deve ter ouvido falar da história do dilúvio, né? Onde um homem chamado Noé, instruído por Deus, constrói um grande barco, para que esse barco pudesse servir de salvação para a humanidade, quando um dilúvio, uma chuva torrencial viesse e destruiria o mundo. Todo o pensamento daquela geração era continuamente mau. E ele vai dizer mais ainda a respeito. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Você consegue ver algum paralelo com os nossos dias? Uma terra cheia de violência? Onde você olhou torto, você tem que tomar cuidado. Você está no trem ali, no metrô, deu um pisão em alguém, toma cuidado, porque você não sabe o que pode acontecer. A qualquer momento alguém pode desferir um golpe, palavras, porque a violência ela se dá em vários aspectos. A violência, o abuso moral. Percebam como que o nosso mundo está bem próximo desta realidade. E você percebe agora que estamos vivendo bem nos momentos em que os sinais que Cristo apresentou estão mais intensos, as dores de parto estão ficando cada vez maiores. Estamos caminhando agora para um momento em que será dada a luz. Estamos chegando perto dos momentos em que Cristo disse que chegaríamos. A cada 100 horas morrem mais jovens nas ruas do que morreram na guerra do Golfo. Uma verdadeira guerra que vivemos nos nossos dias. E aí Jesus ele completa ali no versículo 12, um dos que nós lemos. Por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. De quase todos. E aqui nós temos um lampejo de esperança. Você não precisa fazer parte destas profecias. Você não precisa fazer parte destas realidades que Cristo apresenta para nós. O amor de quase todos se esfriaria, mas não de todos. Mas não de todos. Ainda há esperança para você e para mim. Ainda há esperança. E aí o último sinal, e o mais bonito de todos, que está no versículo 14. Depois de tudo isso, Jesus termina com mais um grande lampejo de esperança. Ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho, as boas novas da salvação em Cristo Jesus, isso é o evangelho, está sendo pregado em todo o mundo. E se você está aqui nesta noite, é porque esta profecia que Jesus deu está se cumprindo na sua vida. De todas as profecias do capítulo 24, a única que vale a pena fazer parte da nossa realidade é a pregação do evangelho. Pessoas ao redor do mundo estão entendendo que devem entregar sua vida a Cristo. Pessoas ao redor do mundo estão entendendo que não dá para viver mais sem Jesus no coração. Eu tive o prazer e o privilégio de participar da história da vida dessas 5 mulheres aqui, na sua maioria jovens. Em especial, eu destaco essa garota aqui, a Sara. A Sara é uma menina que tinha tudo para entregar os pontos, para chutar o balde e falar: eu não quero saber mais de nada na vida. Ainda muito nova, com seus 8 anos de idade, seu pai foge de casa com outra mulher. Sua mãe, desesperada, cuidando ali de 3, 4 filhos, ela também abandona a pequena Sara. E agora ela vai ficando
Cada dia, a cada período de sua vida, numa casa diferente. É um tio, é um vizinho, é um amigo. Ainda muito jovem, na sua pré-adolescência, a Sara teve a sua inocência roubada de alguém da sua própria família. Isso acarretou vários problemas emocionais, espirituais em sua vida, e físicos também. Com 14 anos, ela descobriu um tumor em seu cérebro. E pensou que não viveria mais muito tempo para contar a história. Quando ela estava conhecendo o Evangelho, de uma maneira inesperada, ela recebeu uma facada nas costas, uma metáfora aqui que eu estou usando, de uma pessoa muito próxima a ela. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas de uma pessoa muito próxima a ela. Onde depois daquele momento, daquela traição, ela tinha tudo para entregar os pontos. E eu conversando com ela na casa dela, faltando, eu não sabia ainda, mas daquela conversa em diante faltariam apenas 30 dias para o seu batismo. Ela ali aflita com os pesares, com as lutas que ela havia enfrentado, com todos os traumas. Ela olhou para mim, depois de uma conversa longa e de abrirmos a palavra de Deus, ela disse: Henrique, eu não posso abandonar esse meu Deus. Porque mesmo apesar de todos os sofrimentos que eu passei na minha vida, mesmo depois de tudo que eu vivi, nos momentos que eu achei que eu estava sozinha, ao pé da cama chorando e clamando para um Deus invisível que nos momentos mais tristes da minha vida parecia que não estava lá, eu posso perceber, ao olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, que mesmo parecendo estar sozinha, eu não estava. Jesus estava contando cada lágrima minha, cada dor, cada sofrimento. E aí no dia 30 de dezembro nós tivemos o prazer, o privilégio de ver a Sara descendo as águas bautismais. O Evangelho do Reino, a profecia da pregação do Evangelho do Reino se cumpriu na vida da Sara. E ela pode se cumprir também na sua vida. Jesus, Ele promete sistematicamente, fortemente na sua palavra, isso que nós lemos aqui em João capítulo 14. Não se perturbe o vosso coração, virei outra vez. Talvez você olhe para todos esses eventos aqui terríveis e pense assim: meu Deus, tudo isso precisa acontecer para Jesus voltar? Será que Jesus ele está fazendo as guerras e as doenças e os sofrimentos acontecerem para que enfim Ele possa voltar? A resposta é não. Essas coisas não estão acontecendo e elas não precisam acontecer para que Jesus volte. Jesus voltará justamente porque essas coisas estão acontecendo. Porque Ele, Jesus, vendo o futuro, Ele sabia o que iria acontecer. Ele falou: quer saber? Eu vou até permitir que aconteça, para que esse povo, para que os meus filhos vejam que não vale a pena viver nessa terra, que eles vejam que há um futuro muito melhor que os aguarda, e que a vida deles não se limita a esta vida miserável, neste mundinho pequeno, mas eu tenho uma eternidade inteira de amor para dar para eles. E Jesus, em seu infinito amor, Ele permite que as dores, os sofrimentos e esses sinais aconteçam, para que você perceba que não vale a pena viver nesse mundo. E aí quando as coisas estiverem no clímax, no ápice, quando essas profecias estiverem mais intensas ainda, e quando o Evangelho inteiro for pregado, aí então Jesus virá para nos resgatar da morte eterna. Jesus virá para nos levar para o lugar que Ele preparou com tanto carinho e amor para mim e para você. Mas tem uma advertência, e aqui eu quero encerrar com vocês. Jesus disse ainda no versículo 24: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo o fim, que está às portas. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Então por isso, ficai também vós apercebidos, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus nos deu apenas os sinais, nos deu apenas o alerta. O dia e a hora, ninguém sabe. E por isso, eu entendo que o dia da volta de Jesus, ele deve ser hoje e hoje e hoje, até que ele venha de fato. Ou seja, você deve se preparar hoje para a vinda de Cristo. Você deve buscar hoje se refugiar na palavra de Deus e aguardar com esperança o retorno de Cristo, para que quando ele voltar, não sabemos o dia e hora, você possa recebê-lo de braços abertos. Eu termino contando essa história aqui para vocês. Já assistiu esse filme aqui? Se você não assistiu, eu vou contar o final para você. Esse filme ele conta uma história real da amizade entre um homem e o seu animal, o seu cachorro. Uma história muito simples, mas muito profunda e bonita. O homem, ele, no início, se eu não me engano, ele não gostava tanto do cachorro, mas depois foi desenvolvendo aquela amizade, aquele amor, aquele companheirismo. E ao longo do filme nós percebemos um hábito que esse cachorro desenvolveu. O seu dono trabalhava como professor numa universidade.
E o cachorro o acompanhava todos os dias na ida para o trabalho. O professor, o dono dele, entrava na universidade, dava as aulas, enquanto o cachorro ficava aguardando ele na saída. Religiosamente, todos os dias, aquele cachorro ia com o dono, sentava às portas da faculdade e esperava até que seu dono voltasse para eles irem embora juntos para casa. Olha que bonito isso, né? Acontece que num determinado dia, o seu dono entra e não sai mais. Ele tem um infarto, dando ali a aula, ministrando a aula, e morre. O cachorro, então, ele simplesmente permanece intacto, parado, na saída daquela faculdade, esperando seu dono voltar. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, as pessoas ali dos comércios perto, os outros trabalhadores ali da faculdade, ficaram aflitos com aquilo, porque o cachorro não ficava lá, não comia, não fazia mais nada, ele apenas aguardava o seu dono chegar. E aí eles tentaram levar o cachorro para casa, levavam o cachorro para casa, o cachorro voltava no mesmo caminho, pegava o trem, tudo igualzinho, e ficava lá esperando o dono chegar na porta. E o mais triste do filme é que você vai vendo ao longo dos tempos o cachorro envelhecendo, as suas orelhas caindo, o seu pelo caindo, ele ficando velho, ficando cego, debilitado, mas ali, na porta da saída daquela faculdade, esperando o seu dono, que mal sabia ele, nunca mais poderia voltar para buscá-lo. E foi feita uma estátua em homenagem a esse cachorro, se eu não me engano foi na China, ou no Japão que essa história aconteceu. Sabe, vendo essa história, eu me pergunto uma coisa. Se um cachorro irracional, que não pensa, que não entende as coisas como nós entendemos, tem a capacidade de esperar o seu dono, que nunca viria, porque eu, sendo inteligente e consciente, não posso aguardar o meu Deus, que prometeu inúmeras vezes que voltaria para me buscar. Por mais que seja difícil, está dentro da nossa capacidade aguardar e esperar com esperança a vinda do nosso Deus. Até que Cristo venha, Ele faz um pedido para você. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o teu nome enquanto está perto. Jesus não veio ainda fisicamente aqui para te dar um abraço e um beijo, mas espiritualmente Ele espera isso de você. Ele espera que você faça do seu coração a morada para que Ele possa entrar e fazer a diferença na sua vida. Ele quer que você se apegue a Ele de tal jeito que não mais esperá-lo seria uma loucura. Ele quer que você se apegue a Ele de tal jeito que a única certeza da sua vida seja a vinda dEle, o dia em que Ele irá te tirar desse mundo de sofrimento e te levar para um lugar de infinito prazer e alegria lá no céu. Nesse momento, o trio Harmony Voice, é isso? Harmony Voice irá cantar para nós nesse momento. Enquanto ele canta, eu quero que você guarde este versículo aqui. João capítulo 14, versículo 23. Diz o seguinte: Jesus falando: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Deus quer fazer de você a morada dele. Até que ele venha, você precisa estar preparado. Você precisa buscar a palavra de Deus e na palavra encontrar a sua esperança. É o seu desejo se preparar para a volta de Jesus? É o seu desejo dizer não para aquilo que te entristece e para aquilo que te deixa mal e abraçar de uma vez por todas a esperança que é na volta de Cristo Jesus? É o seu desejo? Você tem esse desejo, essa vontade? Se esse é o teu desejo, enquanto o trio canta, ore com Deus nesse momento e tome a sua decisão. Senhor, me ajuda a ter esperança na tua volta. Me ajuda a buscar o Senhor na tua palavra, para que eu possa estar em pé no grande dia da tua volta. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa tomar sua decisão nesse momento enquanto o trio canta. Sacrifício, um sangue deu
como um cordeiro, Cristo morreu quando o pecado se reparou. Seu sacrifício me livrou. Jesus veio para eu viver. O seu sangue que derramou, Cristo Cordeiro me salvou. Quero que Deus transforme o meu coração para sempre. Pelo seu sangue me purifique e o santuário faça em mim. O santuário Cristo formou, e há muito tempo Ele habitou entre seu povo, e hoje enfim quer ser presente junto a mim. Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para sempre. Pelo seu sangue me purifique e o santuário faça em mim. Que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para sempre. Pelo seu sangue me purifique e o santuário faça em mim. Santuário faça em mim. Amém. Esse é o nosso Deus. Ele quer fazer da sua vida o santuário para que Ele possa habitar. Se você tomou a decisão no seu coração, a decisão certa, Deus já atendeu e o Espírito Santo foi enviado para te confortar. Que você possa manter essa esperança viva no seu coração e junto com a gente, aguardar o retorno de Jesus. Certo? Nós esperamos você semana que vem para o nosso tema, que será a maior revelação da história. Venha na semana que vem, às 19 horas, o mesmo horário, o mesmo local, mesma igreja, esse mesmo povo bonito aqui te aguarda, para que nós juntos possamos crescer mais uma vez no conhecimento da palavra de Deus e tomar mais uma decisão ao lado de Jesus. Vamos orar nesse momento. Nosso querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos visitou hoje. E através da Tua palavra, o Espírito Santo nos diz que nós vivemos em tempos críticos, onde precisamos tomar uma atitude. E essa atitude definirá o nosso destino eterno. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que possamos aguardar a Tua vinda. Porque esse mundo não nos reserva mais nada de bom. Os momentos de alegria que temos aqui são apenas isso, momentos. Mas em Ti, nós temos a certeza de um futuro muito e muito melhor.
um futuro cheio de amor e de esperança por toda a eternidade. Derrama sobre nós a tua paz, nos dê uma semana cheia de vitórias e de bênçãos, e que na semana que vem todos juntos possamos estar aqui mais uma vez para ouvir a tua mensagem a nós. Seja conosco, nos leve em segurança para os nossos lares, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, até semana que vem.